Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, eu sou o Vasco Matos Trigo e este é mais um episódio do Science Cast, uma conversa descontraída com ciência e com um cientista. O cientista que hoje convidamos é o Afonso Rocha. Olá, Afonso, obrigado por estar connosco. Olá, É biólogo com um doutoramento em Ecologia, é investigador no CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro, e vem-nos falar daquilo que está a fazer no dia-a-dia e quais são os seus focos de interesse. Eu sei que se interessa por aves limícolas e começamos já por aí. O que é isto de aves limícolas? Este palavrão, o que é que quer dizer? Bom, as aves limícolas é um grupo de aves que ocorre sobretudo em zonas estuarinas, normalmente com bicos longos e patas também compridas, que permitem andar na lama e alimentarem-se de invertebrados marinhos. Não é exclusivo este tipo de habitat, mas abrange grande parte deste grupo de aves. Portanto, eu tinha ido ver o que é que era isto quando me apareceu este nome limícolas. Vivem em áreas com lama ou lodo, são estuários, são salinas, é esse tipo de... Sim, para já é um grupo de aves bastante diverso. A grande maioria ocorre nesse tipo de habitats que estava a referir, mas depois existem outras espécies que podem ir desde zonas montanhosas a quase as zonas desérticas, por isso conseguem explorar uma grande diversidade de habitats. E para além, Sim, diga. e para além disso, durante a mesma espécie, durante o seu ciclo de vida, tanto pode, por exemplo, nas zonas de reprodução no Ártico, ou seja, em zonas mais interiores, que exploram sobretudo turfeiras e zonas afastadas de estuários e massas de água, e depois durante o inverno podem ir para zonas tropicais e explorar, por exemplo, zonas estuarinas. Portanto, elas são migratórias. Grande parte das espécies destes grupos são migradores e há espécies que são migradores de longa distância, ou seja, conseguem percorrer grandes distâncias ao longo do seu ciclo de vida. Sim. Grandes e, pelo que me disse, são milhares de quilómetros por vezes, é? Sim, milhares de quilómetros. Por exemplo, podemos pegar numa das espécies que nós trabalhamos, que é a Limosa lapónica ou o fuzil, que é um nome comum, que se vai reproduzir no norte da Rússia, e podemos visualizar... Bom, a Rússia é um país muito grande. Se temos indivíduos que criam a norte da Índia e que depois fazem uma paragem, por exemplo, no Mar de Vada, na zona da Holanda, Alemanha, e depois migram até à costa oeste africana, ou seja, fazem todos estes milhares de quilómetros ao longo da sua vida, todos os anos, na primavera e no outono. Isso é fascinante, como é que eles sabem para onde é que vão ir, não é? Não tem GPS, quer dizer, não tem os nossos GPS, não é? Sim. Tem os deles, tem os GPS deles, sim, não é? e isso... Bom, e esta questão da migração foi o que sempre cativou o homem no estudo das aves. Ou seja, elas desaparecerem, voltarem noutras épocas do ano. Há muitos exemplos históricos, por exemplo, de uma cegonha que está no museu na Alemanha, que criava na Alemanha e que depois, uma vez, numa primavera, chegou com uma seta, e pelo formato da seta eles puderam saber que essa ave ia para a África porque era uma seta de uma tribo africana, e conseguiram fazer aí a ligação. Portanto, desde sempre, por exemplo, o caso dos faróis, e nós aqui em Portugal somos um país virado ao mar e temos muitos faróis, sempre foi muito interessante ver as aves que colidiam, sobretudo nos períodos primaveris e outonais, nos faróis, quando eram atraídas pela luz do farol. Mas os cientistas estudam, e há algum conhecimento sobre como é que elas sabem que têm que ir para aquele local e seguir aquela rota? Não sei se é a psicologia das aves que é. Sim, há muitos... Isso ainda não há um conhecimento exato. Porque é que este indivíduo desta espécie, por exemplo, migra, e o mesmo indivíduo dessa espécie não migra, por exemplo. Sim. E ainda estamos numa fase de conhecer. Mas o que é certo é que atualmente já temos ferramentas mais avançadas que nos permitem
conhecer um pouco mais, ou seja, preencher um pouco estas peças do puzzle. E temos desde aparelhos que nos permitem seguir estas aves ao longo do seu trajeto, com localizações, por exemplo, através das posições de satélite ou utilizando a nossa rede GSM dos telemóveis. E há aparelhos que permitem, em espécies mais pesadas, maiores, a recolher também dados, por exemplo, do som. Saber se elas, antes de uma migração, têm um tipo de vocalização diferente e que nos permite, por exemplo, agregar ou seguir determinados indivíduos, por exemplo, mais experientes. Não é? Se juvenis, por exemplo, nascidos nesta primavera, que desconhecem onde é que têm Pois, que ir. essa é que é a minha grande dúvida, digamos assim. Saber se curiosidade. seguem indivíduos mais experientes nessa rota de migração. Sabemos que algumas espécies seguem, por exemplo, há um dos progenitores que acompanha os jovens durante a sua primeira migração. Pronto. Mas cada espécie tem as suas particularidades e nós o que tentamos fazer é conhecer um pouco como é que estas espécies reagem aos eventos até climáticos e depois isso se expressa na sua forma de deslocação, ficando mais sedentários, ou seja, não migrantes, e outros continuando a fazer a migração, que é um risco, não é? Uma deslocação para muitas aves para um sítio desconhecido, onde não sabem onde têm que parar, os locais de alimentação, os perigos da predação ao longo dessa rota. O Afonso Rocha estuda também precisamente as migrações, não é? Migrações, eu tinha aqui uma nota que as migrações ao longo da costa do Atlântico Este faz, portanto, vocês anilham, por exemplo, as aves, é uma forma de identificarem que aquela ave que está aqui e depois foi vista noutro sítio? Sim, a rota do Atlântico Este podemos visualizar quase como um funil que vem desde a Groenlândia, este norte da Rússia, vem aqui ao norte da Europa e depois se vai afunilando pela costa oeste africana, por aí abaixo. Pronto, todas estas aves, Portugal inclui-se nesta rota. Nós temos feito trabalho, eu digo nós porque a nossa equipa tem feito trabalho desde a Islândia até a Guiné-Bissau, estudando várias espécies. Podemos fazer o estudo destas espécies recorrendo à anilhagem, como estava a dizer. A anilhagem tem evoluído bastante, começou desde a colocação de anilhas metálicas com códigos. Já não é assim hoje em dia? Continua a ser, mas já evoluímos um pouco mais. Ou seja, só com a anilha metálica tínhamos que voltar a recapturar essa ave, ou tínhamos um controle quando essa ave era encontrada morta, por exemplo. Depois começámos a utilizar anilhas coloridas, o que nos permite identificar um indivíduo sem ter que o capturar, ou seja, lendo a combinação de anilhas coloridas. E isso pode ser feito através da ciência cidadã, através do input de pessoas interessadas, ex-fotógrafos, observadores da natureza, que registrem uma ave com aquele código, que nos enviam essa informação e nós conseguimos ligar essa ave a esse local. E atualmente temos trabalhado muito com sistemas de seguimento, nomeadamente o GPS, que é uma tecnologia que está-se a desenvolver muito, e para nós que trabalhamos com aves limícolas, que são sobretudo aves com um peso relativamente baixo, precisamos que esses aparelhos tenham um peso reduzido. Ou seja, não está estabelecido que não devemos ter aparelhos, sobretudo nestas espécies mais com migrações maiores, que não deve superar os 3% do peso da ave. Sim. E isso é uma limitação, mas que, seguindo o desenvolvimento tecnológico, nós conseguimos ir cada vez a estudar espécies mais pequenas. Então, miniaturização de que se fala nas tecnologias e não sei o quê, portanto, é aqui aplicada também, não é? Exatamente. Portanto, estamos a falar, por exemplo, quando na zona de Lisboa, quando se atravessa ali a Ponte Vasco da Gama, vêm-se ali às vezes flamingos e outros. É esse tipo de aves, não é? Que são pernas, portanto, altas. Sim, podemos utilizar o flamingo como um exemplo de ave limícola, embora não o sendo, mas que expressa esse grupo. Ou seja, o flamingo não o sendo, mas é uma ave muito emblemática, é visível às pessoas, pelos seus padrões rosa, ou seja, muito destacável,
Mas se nós depois observarmos mais em detalhe a lama, conseguimos ver umas aves bem mais pequeninas, quase da cor da lama. E são essas que nós estudamos, são as aves salimícolas. Ou seja, Certo. elas partilham o mesmo habitat, têm um bocadinho um comportamento alimentar diferente dos flamingos, mas ambas estão adaptadas a alimentar-se nestas zonas lodosas. Uma das espécies que eu sei que lhe interessa, ou pela qual se interessa, é o maçarico de bico direito, é verdade? Sim. Qual é a dimensão do maçarico de bico direito? Bom, nós podemos ter aves entre as 200 e as 400 gramas. Podemos ter esta variação porque podemos encontrar estas aves em diferentes fases do seu ciclo de vida, por exemplo, e de diferentes populações. Passo a explicar. Por exemplo, se nós capturarmos aqui aves da população continental desta espécie, e Portugal é um local onde ocorre duas populações desta espécie, uma continental, que vai passar o nosso inverno na costa oeste africana, explorando os arrozais, e depois se cria na Holanda, na Alemanha, nesses países, e depois existe uma população islândica, que é mais pequena, que nidifica na Islândia e que, sobretudo, inverna nos estuários europeus. Mas à vista são iguais ou não? À vista, durante o inverno, são iguais. Durante a época reprodutora, ou antes de iniciarem a migração para os locais reprodutores, os machos tendem a ficar com uma plumagem muito mais vistosa. Ou seja, já não agora interessa serem vistosos para atrair as parceiras. E durante o inverno é o oposto. Tem sempre uma plumagem mais acastanhada, acinzentada, para passarem mais despercebidos. E esta diferença, ou seja, e aqui há um dimorfismo sexual, ou seja, os machos são relativamente pequenos e as fêmeas são maiores. E se pegarmos nos dois extremos destas duas populações, podemos identificar no campo os machos islandeses, porque são muito pequeninos, e as fêmeas da população continental, que são grandes. E isso podemos ver pelo comprimento do bico. Falou nos 200, 400 gramas, por aí. Mas isso é o tamanho quê? De um pardal? De uma pomba? Qual é o tamanho? Não, podemos pensar assim acima de uma pomba, sim. Sim. Sim, e depois há outro fator, que é estas aves, para fazerem estas migrações, precisam de energia. Pois. Da mesma forma que se nós quisermos fazer uma viagem de carro, precisamos de encher o nosso depósito, estas aves também o precisam de fazer. E o interessante destas espécies é que elas armazenam esta energia sob a forma de gordura. Por isso, quando nós capturamos estas aves, ou às vezes conseguimos ver no campo, a forma corporal destas aves, sobretudo antes de iniciarem a migração, estão muito mais arredondadas, ou seja, estão gordas. E não é porque não façam exercício, é porque tiveram, sobretudo, por exemplo, quando estão cá em Portugal, nesta fase final, por exemplo, agora, antes da época reprodutora, muitas destas aves que vêm da África chegam em dezembro e ficam cá até março. Em março podemos ver indivíduos relativamente robustos. Mais encorpados. Mais encorpados. Porquê? Porque têm boas reservas de gordura para fazer a fase final da migração. E eles fazem paragens, digamos assim, para reabastecer também? Não? A alimentação? Sim, e é algo que nós estudamos em diferentes fases. Ou seja, vemos em termos de utilização de habitats, ou seja, sabemos que eles em África exploram sobretudo zonas de arrozal, muitos deles, um arrozal mais tradicional, e depois, consoante a qualidade dos habitats, eles podem fazer mais ou menos paragens. E o que tem acontecido é que, por exemplo, temos sabido que nos últimos anos tem havido secas, sobretudo no sul de Espanha. Pois. Doñana, historicamente, era um local muito importante de paragem desta espécie. Doñana é aquela zona ali a seguir ao Algarve, digamos assim, Sim. não é? E depois, o que acontece é se estas zonas não tiverem condições, eles voam praticamente diretamente para o estuário do Tejo. E o que faz é que o estuário do Tejo, e sobretudo os arrozais do estuário do Tejo, nos últimos anos têm ganho muita importância para a conservação desta espécie. Ou seja, é um local que é de paragem durante a migração, e pensando que muitos outros pequenos locais que elas utilizavam, sobretudo devido à seca,
e indiretamente devido à conversão das culturas de arroz para outro tipo de cultura, perderam estes locais de paragem, então tem que fazer aqui uma paragem mais prolongada. E o que nós temos estado a estudar atualmente é como potenciar estes locais para esta estadia mais prolongada desta espécie. Eles, portanto, está-me a falar nos arrozais, eles vão comer as sementes ou vão comer insetos e outros animais, digamos assim, outros organismos que estão por ali? Sim, esta espécie é um excelente modelo de estudo. Porquê? Sim. Porque ocorrem aqui duas populações com diferentes tipos de migração, ou seja, destas que vão para a Sim. África e outras que só vêm aqui até aos solários europeus, e fazem uma coisa extraordinária, que era, historicamente, esta espécie alimentava-se de invertebrados bentónicos. Pronto. O que acontece com a população islandesa, alimenta-se sobretudo no estuário, ou seja, alimenta-se de poliquetas, bivalves, ricos em proteína. Sim. Mas a utilização destes arrozais fez com que elas tivessem que ter a capacidade de se alimentar sobretudo de arroz. Ou seja, passaram de uma alimentação praticamente exclusiva de proteína para hidratos de carbono. E como é que elas, em termos fisiológicos, que é outra área do meu estudo, Sim. que é perceber como é que elas conseguem metabolicamente converter esses hidratos de carbono também em gordura e depois utilizá-la como energia para fazer a migração. Portanto, está aí a tocar num aspecto que eu também queria falar, que é, há uma parte do seu trabalho que é no campo, a observação, seja a anilhagem, ou seja, enfim, a colocação de outros. Mas depois, este aspecto que me está agora a referir já não é feito no terreno, não é? É em laboratório, Sim, pronto. não é? Temos aqui várias componentes. Pois. Temos vários tipos de laboratório, ou seja, temos um laboratório no campo, Sim. que é onde podemos recolher muitos dados, onde fazemos a captura das aves, onde estudamos até o seu comportamento alimentar, ou seja, como é que as suas taxas de alimentação nos diferentes habitats. Depois temos outro laboratório que é quando recebemos esses dados de seguimento, ou seja, comparar esses dados com o que está disponível no campo. Isso é fundamentalmente a tal ciência cidadã que referiu, não? Pode não ser, mas também com os registros dos GPS que colocamos nas aves, ou seja, Sim. é outra camada de estudo. E depois temos outra parte, que é a parte de fisiologia, que já nos leva para outro tipo de laboratório, onde podemos analisar vários parâmetros. Ou seja, se elas se alimentam num determinado tipo de alimento, o que é que isso se traduz em termos de lípidos, de qualidade de lípidos? Porque sabemos que, em termos de energia, os lípidos não são iguais. Claro. E elas, será que conseguem, a partir desse tipo de alimento, captar os lípidos com maior energia para conseguir fazer essa migração? Ou podemos ainda analisar o seu esforço migratório em termos do stress oxidativo? Ou seja, se estas aves tiverem que migrar uma distância maior, ou seja, quando perdem estes locais intermédios, que impacto é que isso vai ter ao nível celular? Pronto, Isso é feito em laboratório? Isso fazemos em laboratório, sim. Numa banca normal? Sim. Por isso temos aqui diferentes tipos de laboratório que reúnem todas estas áreas do conhecimento e que nós também, para além da componente científica, tentamos que isso produza informação que permita conservar estas populações, porque grande parte das espécies das aves limícolas, deste grupo grande, encontra-se atualmente em declínio. Há aqui duas coisas, dois vetores que eu queria perguntar. Um deles é a questão, há pouco falou ali das que iam para a Donhana, mas depois já vêm para o estádio do Tejo por causa da seca, por exemplo. Portanto, impacto das alterações climáticas, como é que está? É uma das razões pelas quais essas aves podem estar em declínio, como disse? Sim, é mais um fator que contribui para o declínio deste grupo de aves, sem dúvida, e nós analisamos isso em diferentes formas. Por exemplo, as espécies que vão para a costa oeste africana tendem a iniciar a sua migração um pouco mais tarde, ou seja, e é quando ocorre o pico de temperatura nestas zonas,
e isso, em termos fisiológicos, vai acarretar um stress osmótico maior, ou seja, elas têm que se alimentar muito mais, não é? Para manter ou criar as suas reservas de energia, e vão ingerir sais sobre temperaturas elevadas. Ou seja, elas têm que ter a capacidade de descartar esses sais Uhum. e manter os seus níveis osmóticos adequados para que possam manter a sua, bom, pelo menos a sua imunidade, estarem saudáveis para poderem fazer migração. Se pensarmos num clima em que existe um aumento das temperaturas, vai haver aqui um estrangulamento destas situações, ou seja, as aves têm que ter a capacidade para suportar estas temperaturas e conseguir fazer a migração. E nós temos visto isso, que algumas espécies, por exemplo, em África, já apresentam indícios de desidratação mais elevados do que era expectável, e que isso pode ter influência depois na sua migração. Mas, relativamente às alterações climáticas, vou-lhe dar outro exemplo com o maçarico-bico direito, como é que isto influencia. Por exemplo, esta espécie, ao reproduzir-se na Europa, havendo uma melhoria das condições meteorológicas, ou seja, temperaturas mais elevadas no norte da Europa, permite que os agricultores possam ceifar mais vezes durante o período que coincide com a época de cria destas aves. Aumentando o número de ceifas, não permite que estas aves que criam nesses solos, ou seja, no meio da vegetação, tenham tempo de gerar descendência. E o que faz é que, não produzindo descendência, estas aves não conseguem repor os indivíduos. Uhum. E depois tem outro efeito, que é, estas aves, ao perderem as posturas ou as crias, se já for numa fase mais avançada da época de reprodução, abandonam os locais e migram mais cedo. E migrando mais cedo vão, sobretudo estas que vão para a África, vão chegar à África mais cedo, ainda numa fase em que os arrozais nesses locais, e estamos a falar, por exemplo, do Senegal, da Guiné-Bissau, ainda estão a ser semeados. E cria um impacto sobre a produtividade desses arrozais. Sim. E cria ali um problema aos produtores locais. Uhum. Um problema criado a norte devido depois a essas alterações climáticas. Um aspecto importante é, evidentemente, a sobrevivência da espécie, não é? Para lá desse benefício, digamos assim, há outros benefícios que estas aves nos possam, ao ser humano, aportar. Estou a tentar fazer uma comparação, por exemplo, com as abelhas. A população de abelhas está a diminuir e depois há questões da polinização que são afetadas, não sei o quê. Portanto, fazendo assim um paralelo com estas aves, há um benefício na existência destas aves? Como é que elas... Sim, podemos ver a diferentes níveis. Por um lado, a existência de biodiversidade é um indicador, esse é à partida um indicador de qualidade de vida. Em termos das aves, nós estamos a estudar um pouco isso, ou seja, como é que estas aves, por exemplo, aqui no estuário do Tejo, nos arrozais, ao concentrarem-se em grandes bandos no estuário do Tejo, podem beneficiar os próprios solos dos arrozais, ou seja, haver um input, um acréscimo de matéria orgânica. Uhum. Ainda não lhe consigo responder a isso, são ensaios que estamos a desenvolver, mas é algo que queremos desenvolver agora neste inverno, e também não só do acréscimo de matéria orgânica, mas também no pisoteio de ervas daninhas que possam ocorrer nestes locais. E aí pensamos que possa já haver aí algum benefício da presença das aves para os produtores. Falámos das influências das alterações climáticas. Que outras ameaças têm este tipo de aves? Há predadores também? Sim. Todas as aves, de forma geral, que criam no solo, estão a sofrer reduções muito grandes das suas populações, sobretudo por causa da predação. E isso não é só
o aumento de predadores, que também o é, mas também, por exemplo, do tipo de cultura que existe nestes solos, ou seja, as monoculturas faz com que os locais, esses habitats de nidificação, sejam mais homogéneos, ou seja, e aí as aves são mais fáceis de serem detectadas quando estão nos ninhos, aliado à presença de predadores que se têm desenvolvido melhor do que outros, caso de raposas, de mostelídeos, que corvídeos, que acrescentam uma pressão muito grande durante esse ciclo, dessa fase do ciclo de vida que é muito particular, que é a reprodução. Pois. Afonso Rocha, queria ainda queria perguntar-lhe sobre, já falou aí da Guiné, algumas aves que migram que passam pela Guiné, digamos assim. Eu sei, há um livro que escreveu já sobre as aves da Guiné-Bissau, não foi? O que é que foi isso? Foi o resultado de um projeto? Bom, esse é um pequeno livro que o que nós queremos fazer e é resultante de um projeto que nós tivemos na Guiné-Bissau, nomeadamente no arquipélago dos Das Bijagós, Bijagós, sim. foi pôr ou tentar colocar os Bijagós, divulgar a importância deste local. Ou seja, é o segundo local mais importante para as aves limícolas na costa oeste africana, só a seguir ao Banco de Argan. E esse local, por exemplo, o Banco de Argan na Mauritânia, teve houve muitos estudos sobre a sua importância e isso foi vincado a nível mundial, a relevância desse local, e o que nós quisemos fazer foi algo semelhante para os Bijagós, passados todos estes anos. Reconhecemos a importância deste local e daí que nós realizámos um estudo muito sobre a ecologia destas aves neste sítio, e tudo o que seja de informação que possa melhorar o conhecimento sobre este local, nomeadamente desse livro, colaboramos muito bem e apresentamos provas científicas, por exemplo, quando foi feita a candidatura para património da Unesco, por exemplo. Certo. E, portanto, para as autoridades locais, para os decisores políticos locais, também é importante e, se eles quiserem, evidentemente, aproveitar esse conhecimento que vocês produzem, não é? Sim, e isso vem muito no que eu já tinha falado de, ok, nós produzimos conhecimento científico, mas esse conhecimento científico tem que estar aliado também à parte da conservação. Pois. Pronto, e isso é de mostrar aos decisores políticos o que é que está a funcionar bem e quais são os impactos que determinadas atividades podem ter sobre estas populações. Não é seguramente só na Mauritânia e nas Bijagós, aqui em Portugal também conseguem ter alguma, não sei se é influência, dar algum contributo, digamos assim, para o próprio ordenamento territorial. Há alguma sensibilidade da parte dos decisores, nomeadamente dos decisores locais, até dos municípios? Pronto, o que nós temos feito também cá em Portugal é produzir informação que possa assegurar uma decisão mais ajuizada face aos valores naturais. E dou o exemplo, por exemplo, quando foi da questão do novo aeroporto. Exato, eu ia perguntar precisamente se tinha a ver com isso. Pronto, e o que nós fizemos não é uma tomada de posição, é sim apresentar factos. Claro. É contribuir com a informação e com o conhecimento, não é? Exatamente. Que digam, face a essa situação, estes são os efeitos que vamos ter. Agora, os decisores políticos é que têm que ver qual é o peso em termos da biodiversidade que querem manter nestes determinados locais em função de um desenvolvimento económico. Exato, eles depois têm que conjugar, digamos assim, todos esses inputs, não é? Sim. Muito bem, Afonso Rocha, para terminar, o que é que vai fazer quando sair daqui? Ou seja, o que é o seu dia-a-dia? Bom, o meu dia-a-dia muito é analisar dados que são recolhidos no campo. E na realidade é isso que eu vou fazer, ou seja, nós estamos a preparar uma nova época de campo nos arrozais, ou seja, preparar agora que a ceifa está a decorrer e terminando a ceifa e agora com a chuva, estes campos são inundados
e tornam-se atrativos, por exemplo, para o Maçarico Pico Direito, que é um projeto que estamos a desenvolver, um projeto de LIFE, de conservação, em que também estamos Um projeto todo apoiado pela União Europeia, não é? Exatamente. Que também tem uma componente forte científica e é por isso que estamos a desenvolvê-lo. E estamos a analisar os dados que recolhemos no ano passado para que agora possa ajudar-nos a escolher a melhor estratégia para este ano, que quando as aves chegarem, sobretudo agora em finais de novembro, já tenhamos o plano bem cimentado para que... E isso está a acontecer aqui na margem esquerda do Tejo, aqui no estuário do Tejo? Sim, está a ser Até Alcácer também? Nós realizamos este trabalho sobretudo na Lesíria Sul, ou seja, entre Vila Franca e o Porto Alto. Certo. É aí que é a nossa área de estudo e onde podemos, em colaboração com a Companhia das Lesírias, simular diferentes tipos de gestão de habitat para ver qual é que é mais atrativo para estas aves, ou seja, e que permite disponibilizar mais alimento para as aves. Muito bem, Afonso Rocha, muito obrigado por esta conversa, bastante interessante do meu ponto de vista, e espero que também para si que nos está a ouvir ou a ver tenha sido interessante. Olha, e por que não tentar participar nos tais projetos de ciência cidadã, se vir umas aves com umas tais anilhas, por exemplo, coloridas, como é que vos faz chegar essa informação? Tem uma plataforma, tem um mail? Existe uma plataforma internacional, ou seja, estes códigos têm que ser geridos de forma global para que não haja sobreposição. Claro. E nesse site, onde existem todos os esquemas de anilhas de cores, depois tem um e-mail associado que é aí que nós recebemos. E esse site, qual é o site? É o CR Birding. CR Birding. Sim. Afonso Rocha, muito obrigado, de facto, mais uma vez por estar connosco. Obrigado também a si. Este episódio, tal como todos os outros, ficam disponíveis nas principais plataformas de podcast e também no YouTube, no nosso canal, a versão vídeo. Obrigado e até para a semana.